Direto da redação. A deputada Carla Zambelli foi condenada no Brasil por tentar violar o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Mas depois de condenada, ela fugiu para a Itália, porque ela tem cidadania italiana, e ela esperava com isso não ser deportada. Mas a Carla Zambelli foi presa na Itália, está presa na Itália e deve ser deportada. Você vai conferir agora as informações na reportagem de Sara Kines. O deputado italiano Angelo Bonelli publicou nas redes sociais que foi ele quem informou à polícia italiana o endereço onde Zambelli estava hospedada em Roma. Em junho, o deputado já tinha solicitado ao governo italiano a extradição de Carla Zambelli e defendeu que a cidadania italiana não pode ser usada para escapar a uma condenação. A Polícia Federal Brasileira divulgou em nota que a prisão foi o resultado da ação da PF por meio da adidância policial em Roma, em colaboração com as autoridades locais e a Interpol. A deputada federal estava na lista dos procurados da Interpol. Ela havia fugido do Brasil 2 semanas depois de ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. E Carla Zambelli vai ser submetida à extradição, mas o processo não é automático. Ela foi levada a uma delegacia italiana e as autoridades locais têm até 48 horas para decidir se ela será ou não extraditada. Agora há pouco, a defesa de Carla Zambelli publicou nas redes sociais um vídeo falando que ela se entregou para colaborar com as autoridades. Eu vou só lembrar esse episódio aqui da Carla Zambelli. Como é que ela tentou invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça? Ela usou os serviços de um hacker, foi o hacker de Araraquara. O mesmo hacker que invadiu o sistema do Telegram e conseguiu capturar a troca de mensagens entre promotores e juízes da Lava Jato. E acabou revelando uma fraude na Lava Jato para condenar os réus na Operação Lava Jato, que provocou até a anulação de toda a Operação Lava Jato. Foi esse hacker de Araraquara. Depois então ela faz um contato, ela chama esse rapaz invade o sistema e ele falsifica um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes para tentar espalhar uma fake news de que havia um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso foi o auge da disputa entre o PT, entre bolsonaristas, né? Foi assim, um período muito tumultuado na vida política brasileira. Mas a Carla Zambelli, ao tentar fazer isso, ela que tentou criar um fato político para produzir fake news, daí tentar ser um fator decisivo na eleição em que Lula disputava com o presidente Jair Bolsonaro, que era candidato à reeleição, e deu essa confusão toda. Mas ao escapar para os Estados Unidos, o que ela tentava fazer? Ao escapar para a Itália, ela tenta se estabelecer na Itália porque tem cidadania italiana, na crença de que, condenada a 10 anos de prisão no Brasil, que ela já estava condenada, ela usufruiria da cidadania italiana e ficaria livre na Itália. Mas só que existe um tratado de extradição entre o Brasil e a Itália que nos últimos tempos não tem funcionado, não. Já deu certo lá atrás com o Salvatore Cacciola, que era um homem do mercado financeiro, era um banqueiro que cometeu fraude no sistema financeiro aqui no Brasil, fugiu para a Itália, lá ficou, só foi extraditado quando ele sai da Itália e vai para o Principado de Mônaco, que não tinha tratado de extradição. Aí a Interpol prendeu ele em Mônaco e ele foi extraditado para o Brasil, Salvatore Cacciola. Posteriormente, outras pessoas que tinham cidadania italiana que tentaram esse caminho já não deu certo, foram extraditadas para o Brasil. Nós tivemos um caso recente também de um italiano que foi preso aqui no Brasil e foi extraditado. Foi entregue às autoridades brasileiras, foi capturado. Foi na Bolívia, veio para o Brasil e foi extraditado para a Itália. Foi o Cesare Battisti, que vivia aqui no Brasil. Ele era condenado na Itália por atos terroristas e foi extraditado, hoje está preso na Itália. Então a Carla Zambelli, ela tentou fazer esse caminho e ela divulgou nas redes sociais
que ela na verdade não foi presa, que ela se entregou às autoridades italianas porque ela queria se entregar livremente. Ela vai dar uma explicação na rede social dela. Mas o que se revela é que não, que na verdade a polícia bateu na porta da Carla Zambelli com um mandado de prisão e falou: a senhora está presa, a senhora nos acompanhe, por favor. E a senhora é procurada no Brasil, deve ter explicado a ela ali, eu já não sei como é que foi o conteúdo desse diálogo. Mas não houve ali uma rendição da Carla Zambelli, não foi ela que se entregou, não foi ela que procurou a polícia e se entregou. Isso aí desmente o que ela divulgou na rede social. Na verdade, ela foi presa. E esse deputado italiano, ele disse, ele que descobriu o endereço da Carla Zambelli, informou as autoridades e as autoridades foram lá então e capturaram. Mas antes da captura da Carla Zambelli, ela divulgou esse vídeo aí na rede social, que você vai ver agora. Tem aí o vídeo? Nós conseguimos o vídeo dela? Ou não? Vamos lá. Temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas do Suprema Corte. Estou tranquila, calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Então o que ela diz ali? Que ela se entregou na Itália, ela colocou isso na rede social dela, que ela se entregou na Itália porque lá não tem um ditador, que lá ela poderia viver livremente, lá ela seria julgada corretamente, o ordenamento jurídico não é igual ao do Brasil. Mas não, então não foi isso, a história não foi essa. Ela foi capturada, a polícia bateu na porta dela, descobriu o apartamento que ela estava, chegou lá e ela foi conduzida. Mas nós vamos aqui entender um pouquinho mais dessa história da Carla Zambelli, como foi a captura, como foi essa trajetória da Carla Zambelli, agora na reportagem de Gésio Passos, porque ele explica aqui como é que foi essa fuga, porque não foi uma viagem, mas foi uma fuga da Carla Zambelli do Brasil para a Itália. Vamos à reportagem. A deputada federal Carla Zambelli foi presa na tarde desta terça-feira pela polícia italiana. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Federal à Agência Brasil. Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, ocorrida em 2023. A parlamentar fugiu para a Itália em maio após a condenação e depois pediu licença da Câmara dos Deputados. O deputado italiano Angelo Bonelli afirmou nas redes sociais que denunciou o endereço de um apartamento em Roma, onde Zambelli estaria hospedada. O parlamentar já havia solicitado ao governo italiano urgência na sua extradição. Já o advogado de defesa de Carla Zambelli, Fábio Pagnosi, afirmou também nas redes sociais que a deputada se entregou às autoridades italianas para colaborar e pedir a não extradição. O advogado publicou um vídeo em que Zambelli alega ser perseguida politicamente e afirma ser inocente. Em junho, o STF enviou ao Ministério da Justiça o pedido de extradição de Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes indicou 4 garantias para que a Itália autorizasse o procedimento: não submeter a parlamentar à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição, não impor pena perpétua, não agravar a pena por motivos políticos e não submeter a parlamentar a tortura ou a tratamentos desumanos ou degradantes. O crime foi executado pelo hacker Walter Delgatti, a mando da deputada do PL. Delgatti também foi condenado a mais de 8 anos de prisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.